Boa noite, queridos. Vamos ficar de pé para a gente orar. Amém? Amém. Deus, muito obrigado pela presença. Nós convidamos para todos os anos a tua presença se fazer real neste lugar. Deus, nós te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos salve, Pai. Que de alguma forma, Pai, as palavras do Senhor venham gerar vida em nossos corações nessa noite, Pai. E nós vamos sair daqui, Pai, com entendimento sobre criar raízes em Deus, que nós vamos se aprofundar cada dia mais em Deus, Pai. Então nós saímos daqui, Pai, o Senhor acende uma chama dentro de nós, Pai. Nós vamos buscar conhecer o Senhor cada dia mais, Pai. Pai, que independente das nossas fases, das nossas circunstâncias, que o Senhor seja o nosso foco, que o Senhor seja o nosso objetivo. Por isso eu te peço, Pai, que nada saia de mim, mas sim do Senhor e do teu Espírito. Que tudo aquilo, Pai, que o Senhor estabelecer aqui, Pai, seja realizado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Na última aula, tinha algumas pessoas que não estavam. A gente falou um pouco, Vitinho, sobre alguns fundamentos da raiz. E a palavra raiz significa suporte, sustentar aquilo que vai ser estabelecido. Nós falamos um pouco também, recapitulando, sobre a diferença entre ser salvo e ser profundo. Que ser salvo é quando Deus vem, nos tira do mundo, faz todo aquele processo. Só que quando nós falamos de profundidade, é uma decisão nossa, tem que ser um desejo que tem que nascer dentro de nós. Hoje nós vamos dar continuidade à aula. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês novamente em Mateus 13, 21. Mateus 13, 21 e depois João 15, versículo 5. Mateus 13, 21. Amém? Amém? Amém. Mateus 13, 21 diz assim, mas não tendo raiz em si mesmo, persevera pouco tempo, e vindo a aflição, a perseguição por causa da palavra, se ofende. Agora abre lá em João 15, versículo 5. João 15, versículo 5, diz assim, eu sou a videira e vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Repete comigo. Porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Amém. A gente vai dar um pouco de continuidade como nós estávamos estudando na sexta-feira. Eu estava conversando com o Natan, pastor, sobre como é um pouco perigoso falar a respeito de Jesus. Porque se eu falo, Simone, que Jesus ele vai me sustentar no deserto, ou se ele vai sustentar você no deserto, basicamente eu falar isso é muito fácil, Vitinho. Basicamente nós temos versículos bíblicos que nos ensinam que Jesus ele vai nos sustentar. Só que quando nós falamos algo é muito fácil, pastor. Difícil é na prática. Então todas as vezes que nós falamos assim, se o deserto vir, Jesus é o suficiente. Se Jesus vir, Jesus é o suporte. Falar isso é muito fácil. Quando chega na prática, é um desespero que só Jesus na causa. Verdade. E eu comentei também com o Natan a respeito de um pecado que nós cometemos e muitas das vezes não percebemos. Normalmente, eu falo no geral, muitas pessoas criticam as outras religiões todas por causa da idolatria. Quando nós pensamos em idolatria, o que a gente pensa? Que a idolatria é se prostrar diante de uma imagem, mas não. A idolatria é tudo que rouba o lugar de Deus em nossas vidas. Sim. Então talvez nós batemos tanto em quem é idólatra, mas nós também somos um. Elias teve um papel muito importante no seu ministério. Elias ele faz uma oração, ele faz um altar ao Senhor, Simone, ele fala assim, se o altar corresponder com fogo, esse é o Deus de Israel. Só que tem um detalhe, não é o altar que Elias levanta, é o altar que Elias derruba, que era o de Acabe de Jezabel. Então talvez o que falta em nós não é levantar um altar para Deus, mas derrubar o nosso próprio altar. E todas as vezes que nós falamos de raízes, automaticamente nós lembramos de frutos. Quantos que já sabem os seus chamados, os 5 ministérios? Levante a mão. Quantos que já sabem? Quem aqui é apóstolo? Tem algum?
pastor, mestre, evangelista, profeta. Não precisa responder. Quem aqui tem mais? Não, pode responder agora. Quem aqui tem mais de 2 anos de caminhada cristã, levanta a mão. Mais de 5? Mais de 7? Mais de 10? E agora, não precisa responder agora. E de todo esse período, quantos frutos vocês deram para o reino de Deus? Quantos frutos vocês fizeram vir ou atrair para o reino de Deus? Pastor, eu achava que para nós gerarmos um fruto era consequência de uma vida espiritual, uma santidade muito boa. Só que em João 15 ele nos ensina que o segredo de dar frutos é que se ele está em mim e eu nele, esse sim dá muito fruto. Glória. Ou seja, por mais que você gere um fruto, a glória não é sua, é fruto da sua vida com Deus. Aleluia. Então, se até hoje eu não gerei nenhum fruto para o reino de Deus, logo eu aprendo que o reino está em mim, no meu relacionamento com Deus. Meu Deus. Quantos aqui já tentou ganhar a alma de alguém para Jesus? Teve muita dificuldade, levanta a mão. A culpa não era da pessoa, era nossa. É verdade. Porque, pastor, há uma grande diferença entre eu querer gerar um fruto e ir até ele, e uma grande diferença em eu permanecer tentando naquela pessoa. E todas as vezes que nós somos frustrados, nós automaticamente desistimos dessa pessoa. A prova disso é quanto tempo você não manda mensagem para uma pessoa que você insistiu para ir encontro com Deus. Aquela pessoa que chega para o encontro, você manda mensagem de dia, de madrugada, de noite, de manhã, de tarde, toda hora. Só que até hoje esse fruto não está no reino de Deus, por quê? Por culpa nossa. Isso é falta de relacionamento com Deus. E eu queria falar um pouco a respeito de Pedro em Lucas 5, quem quiser acompanhar. Lucas 5 todo mundo conhece, irmãos, a história. A Bíblia diz que Pedro ele era um pescador autêntico. Pastor, há quem questione que Pedro ele era um homem que não tinha tanto conhecimento, mas Pedro ele era um homem próspero, porque segundo a Bíblia ele tinha sócios. Pedro ele era um homem, irmãos, bem estruturado financeiramente. Só que um certo dia, Jesus teve alguns encontros com Pedro antes dessa pesca maravilhosa. O primeiro encontro é em João capítulo 1, quando André apresenta Pedro para Jesus. O segundo encontro é em Lucas capítulo 4, quando a sogra de Pedro está enferma. E o terceiro encontro, irmãos, que Jesus vai ter com Pedro é em Lucas capítulo 5, exatamente o texto da pesca maravilhosa. Imagina Pedro se tentando viver com diversas expectativas naquela pesca, e Jesus teve que fazer algo na vida de Pedro que muitas das vezes nós queremos longe das nossas vidas. E Pedro quer frustrar Pedro. Já percebeu que um cristão passa por diversas frustrações? Já percebeu que frustrações com coisas relacionadas a emprego, a vida familiar, a vida sentimental, a vida financeira? Então, todas as vezes que nós vemos uma frustração, automaticamente colocamos culpa no diabo. Só que aqui na ocasião de Pedro, não foi o diabo que frustrou a Pedro, foi o próprio Deus. Meu Deus. Todas as vezes que Jesus ele frustra alguém com o único intuito, pastor, de nos aproximar dele. Então diz a Bíblia que Pedro ele vai pescar a noite toda, nada, não vai vir nenhum peixe. Quando de repente Jesus vai se apresentar na praia. Irmãos, isso aqui é muito interessante porque o lugar onde Pedro estava, a Bíblia diz que havia 2 barcos. Quantos barcos? 2. Só que era um lugar, pastor, de normal, de tradição de pesca. Então os estudiosos vão levantar uma ideia que tinha no mínimo 4.000 barcos. Eu comecei a prestar atenção em todo o cenário, porque esse texto já foi o Microvídeo já pregou esse texto de ponta cabeça. E comecei a olhar o que chamou a atenção, Simone, no barco de Pedro para Jesus entrar. Comecei a estudar sobre o barco de Pedro. Era um barco falho, cheio de buraco, o barco já tinha muito tempo de uso, Vitor. Só que um detalhe me chama a atenção, que é fantástico no barco de Pedro, pastor, é que Lucas capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz assim, que no barco de Pedro todos os pescadores desceram, todos os pescadores saíram,
Todos os pescadores não estavam mais dentro do barco de Pedro. E aqui eu aprendo que o problema não é Jesus nos encher, é nós esvaziar de nós mesmos. Talvez nós lutamos tanto de que Deus nos enche, irmãos, mas Deus não é compatível com o pecado. Jesus não tem um pedaço de você, Jesus ele quer entrar em você por inteiro. Então diz a Bíblia que assim que esses homens descem, Jesus entra. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus vai começar a usar o seu barco, pastor, para ensinar a Pedro. Jesus começa a ensinar e Jesus faz algo com Pedro muito interessante, que nós temos dificuldade de entender quando chega esse processo, pastor. É que Jesus, eu imagino, conjecturando o contexto, Jesus falando para Pedro: Pedro, para a próxima fase da sua vida, para a próxima estação que eu quero te levar, Pedro, o seu dom já não é mais suficiente. Pedro, para a próxima estação que eu quero te levar, a sua experiência não é mais suficiente. Pedro, para o próximo lugar que eu quero te levar, o seu conhecimento já não é mais suficiente. Pedro, para o próximo patamar que eu quero te levar, as experiências que você já teve não é mais suficiente. Eu imagino Pedro perguntando: por que, Jesus? Porque eu quero te levar para uma estação de profundidade, coisa que você não conhece. Irmãos, eu quero te falar uma coisa: tem coisas que você vence com a experiência, tem coisas que você vence com o conhecimento, mas tem coisas em nossas vidas que nós só vamos vencer com profundidade. Glória! Já reparou que nós sempre, em toda Santa Ceia, irmãos, nós só pedimos perdão pelos mesmos pecados? Todas as vezes, todos os meses, nós vamos renovar a nossa aliança e sempre pedimos perdão pelos mesmos pecados. Não é por falta de dom, porque esse Jesus te deu, não é por causa de chamado, porque Jesus te deu um chamado, não é por falta de ministério, porque você já tem, é por falta de profundidade. Glória. Todas as vezes, irmãos, que nós não reconhecemos que nós precisamos de profundidade, nós sempre vamos repetir a mesma prova. Jesus fala assim com Pedro: Pedro, vai para o profundo. Vai para onde? Profundo. Pedro vai, fala assim: Senhor, eu pesquei a noite toda e nada apanhei. Aí Pedro fala assim: mas sobre a tua palavra eu vou lançar de novo. Aqui eu vejo uma das maiores características de uma pessoa profunda, pastor. É que assim que Pedro começa a pegar os peixes, Pedro faz sinal para os outros que também não pegaram. Glória! Porque eu desconheço alguém na vida ou no mundo que seja profundo e não queira ajudar as outras a serem profundas também. Glória! Você é profundo? Diga amém. Amém. Quantas pessoas você levou para o profundo também? Eu sempre gosto de falar isso, pastor. A Bíblia diz que por causa da aliança de Noé, toda a sua família iria entrar na arca. O plano de Deus é que Noé e os animais entrassem na arca e não a sua família. Só que a Bíblia diz em Gênesis 6 que por causa da aliança de Noé, a Bíblia diz que a família de Noé vai entrar na arca. Quantos têm uma aliança com Deus? Diga amém. Amém. Quantas pessoas você levou para dentro da arca? Glória. Glória! E chega um detalhe na vida de Pedro, onde a pastora já explicou muito bem, irmãos. Que é em Lucas 5, versículo 11, onde a Bíblia diz que Pedro larga tudo. Pedro larga tudo. Pedro larga tudo. Eu li um estudo sobre Pedro muito interessante, pastor. Que todos nós conhecemos Pedro por ele ter negado a Cristo, que é totalmente normal. Só que o livro de João, ele é um livro muito diferente, porque ele conta histórias que só tem em João. A mulher samaritana, a ressurreição de Lázaro, o tanque de Betesda, então são histórias exclusivas do discípulo mais íntimo de Jesus. E o livro de João, o pastor vai contar a respeito da crucificação. Ele nos ensina algo muito importante, que diz a Bíblia que Pedro estava seguindo Jesus, só que estava seguindo Jesus de longe. Só que tem um detalhe que me faz ter esperança em que nós podemos ser melhores, que nós batemos de Pedro por ele ter negado a Cristo. É que mesmo longe, Pedro tentou ir ver Jesus. Glória! Enquanto os outros 10 discípulos se esconderam dentro de uma casa. Verdade. Já percebeu que ninguém vê essa qualidade em Pedro? É a mesma coisa, irmãos, você fazer tudo para uma pessoa e passar um tempo para jogar na sua cara que você não fez nada para ela. E normalmente o que me faz ver o pecado do próximo, não o meu, não é o excesso de santidade, sim a falta de caráter, de profundidade. Glória.
O apóstolo Paulo nos ensina a examinar o homem a si mesmo. Em nenhum momento o apóstolo Paulo nos ensina a examinar o próximo. Então a Bíblia diz que Pedro ele larga tudo. Só que aqui está um detalhe, pastor. Pedro foi frustrado durante uma noite. E o que mais Pedro queria era peixe, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Como que em um versículo Pedro queria os peixes e em outro versículo Pedro está abrindo mão de tudo aquilo que ele queria? Opa! Já pensou se pedindo a Deus que Deus realize o seu sonho quando você estiver prestes a realizar, você falar assim: toma, Senhor, é seu. Glória. Pedro entendeu uma coisa, irmãos, essencial. Eu queria que você guardasse isso. É que a diferença de quem é salvo, de quem é profundo, está aqui. É que quem é salvo, pastor, se contenta em receber os peixes, mas quem quer se tornar profundo tem que abrir mão daquilo que você ama. Glória. Pode perceber, irmãos, todas as pessoas que foram profundo na Bíblia receberam poucas coisas e abriram mão de muitas. Verdade. Nós lemos a história de Moisés e vemos que para ele começar a ser profundo, ele teve que sair do melhor lugar que tinha na época. O que eu quero te perguntar, irmão, não é o que você quer receber, é o que você está disposto a entregar. Glória. Meu Deus. Quero que vocês comecem a refletir, irmãos. Quais as coisas vocês têm que entregar ao Senhor? Eu estudei um tempo atrás sobre dízimo. E os judeus têm essa tese de dar o dízimo por gratidão, por devolver muito mais além dos 10%. Pastor, não corrija se estiver errado. Então eles não têm dificuldade nenhuma em entregar. Só que aí nós vemos que salvação, irmãos, e profundidade são algumas coisas um pouco diferentes. Porque você foi fruto sim de uma pessoa que morreu na cruz, mas essa pessoa que morreu na cruz, ela não recebeu, ela abriu mão. Aí eu te pergunto, se até o Rei da Glória abriu mão para ter todo esse universo, quem somos nós para não abrir mão de nada? Aí a Bíblia diz assim, pastor, em Romanos capítulo 8, Ele se entregou por nós, mesmo nós ainda estávamos mortos. Se até o Cristo, irmãos, teve que ter uma vida de entrega, quem somos nós para não ter? Irmãos, Jesus, eu tenho uma frase na Bíblia do meu Insta que fala assim, ó, que Jesus é a minha maior referência. Pastor, quando eu fui estudar sobre esse tema raiz, o que eu mais comecei, fui ver orquídea, fui ver planta, fui ver rosa, fui ver não sei o quê. E em todos esses estudos, Simone, em todos esses estudos, me ensinou uma coisa muito importante que me faz, de fato, ter certeza que Jesus, pastor, ele é a diferença. Em todos os estudos falou assim, ó, que era impossível uma raiz conceder um fruto, uma folha, um tronco, se a terra fosse seca. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Isaías 49, a Bíblia vai dizer que ele subiu como um renovo, sendo raiz de uma terra seca. Glória. A única raiz que deu fruto em terra seca foi o nosso Criador. Meu Deus. Aleluia. Eu falei recentemente, pastor sábado, eu conversei com um cara que ele é formado em administração. E quando eu falo que vocês são minha referência, irmãos, não é no sentido espiritual somente. Ele começou a falar, eu estudei 5 anos de graduação, fiz 3 anos de pós, 2 de mestrado e em breve vou fazer um doutorado. Eu calculei aproximadamente 12 a 13 anos. E comecei a refletir se Jesus, num termo profissional, seria um bom administrador. E a vontade de Deus falar com ele é falar assim, você pode ser um dos melhores administradores do Brasil. Ainda assim, você não consegue alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Glória. Irmãos, o modelo é Jesus. Glória. O modelo é Cristo. Aleluia. Se você quer ser profundo, irmãos, infelizmente nós vamos passar por diversas coisas. Mas o modelo sempre vai ser Jesus. Aleluia. O modelo referencial sempre vai ser Jesus. Glória. Queria falar um pouco a respeito de Davi. Abre aí comigo 2 Samuel capítulo 2. Segundo Samuel capítulo 2, versículo 12.
12 na verdade, 2 Samuel capítulo 12. Não é 12. É 2 Samuel capítulo 12, versículo 12. 2 Samuel 12. Amém? Versículo 12. Porque tu tem feito em oculto, mas eu farei isso diante de todo Israel e perante ao sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Amém? Esse episódio, irmãos, episódio que todos nós conhecemos, Natã confronta Davi. E um dia eu fiz um estudo bíblico aqui, pastor, com os meninos da célula. Expliquei diversas coisas sobre Davi e no final do estudo eu perguntei: para vocês, Davi caindo nesse teatro, Davi ele foi profundo? Uns 30 minutos de debate. Uns 30 minutos de debate, um falava, não, mas tem isso, mas tem aquilo. E nós chegamos a uma conclusão juntos também, buscamos a Deus por isso, que Davi, de certa forma, aqui ele já era um homem profundo em Deus. Nós vemos não pelo seu ato em si, porque foi um ato errado, mas sim no seu pós-ato. O que Davi faz, Simone, é uma atitude muito corajosa, se tratando de um rei. Alguns versículos abaixo vai dizer que Davi ele se prostra diante de todas as pessoas de Israel. Isso era uma atitude normal, Vitor, na vida de um servo, na vida de um escravo, mas na vida de um rei isso não era normal. Eu comecei a ver as falas de Davi nesse ato. Davi, o Salmo 51 vai ser uma ilusão de que Davi está se passando nesse exato momento que ele descobre que ele errou. Então olha a oração de Davi, pastora: Senhor, retires tudo de mim, mas não retires de mim a tua presença. Isso se trata de oração de um homem que conheceu diversas etapas da vida dele e que conseguiu entender que sem a presença não dava para viver. Conseguiu entender que sem reinado ele ainda continuava sendo um homem, mas sem a presença ele não era mais. Conseguiu entender que se tivesse sem coroa ele poderia continuar sem coroa, mas que sem a presença ele não tinha como mais. Então a oração de Davi é uma oração muito ousada. E comecei a prestar atenção, irmãos. Davi estava disposto a abrir mão do seu reinado, da sua casa. Só que foi algo que Davi lutou, Senhor, para conquistar. Foi algo que Davi sonhou para ele conquistar um dia. Era tudo isso. E de repente Davi erra e está disposto a abrir mão de tudo isso. Davi, irmãos, ele não estava nem aí porque as pessoas iam pensar. Mas Davi sabia que o arrependimento poderia colocar ele no lugar de volta. Glória. Comecei a refletir, pastor, nas atitudes de Saul e de Davi, e descobri verdadeiramente que Davi foi muito profundo. Diz a Bíblia que quando Samuel ele peca, em 1 Samuel capítulo 9, ele vai chegar em Samuel, Saul peca, ele vai chegar em Samuel e falar assim: Samuel, vamos entrar comigo na cidade para que as pessoas vejam que eu estou adorando. Primeiro erro de Saul, querer viver uma profundidade que ele não tinha no secreto. Primeiro erro de Saul, caiu e preocupou com as pessoas e não com a presença. Estava fraco e preocupou com o que as pessoas iam pensar e não com o que Deus ia pensar dele. Então diz a Bíblia que Samuel fala que ele não iria entrar na cidade com Saul. De repente Saul vai ter uma atitude muito intrigante. Ele rasga as vestes de Samuel. Saul era rei. A Bíblia diz também que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Só que quando Saul ele caiu, ele rasgou as vestes de Samuel. Segundo Samuel capítulo 12, há uma história muito parecida. Davi vai pecar, Davi vai errar, só que agora Davi vai ter uma atitude diferente. É que em nenhum momento, pastora, Samuel confrontou Saul. Só que Natã confrontou Davi. Então era normal que se esperasse que Davi rasgasse as vestes de Natã, porque Natã era profeta, Davi era rei. Na hierarquia, Davi estava por cima. Então todo mundo esperando que Davi rasgasse as vestes de Natã, só que Davi vai ter tudo diferente. Ele não rasga as vestes de Natã e não vai atrás de ninguém. Diz a Bíblia que Davi rasga suas próprias vestes e prostra no chão diante de Deus. O que diferencia uma pessoa profunda de outra pessoa que não é? É que quem não é profundo, quando cai
pecar e culpa o próximo, mas quem é profundo tem disposição de rasgar as próprias vestes. Glória. Se nas suas quedas, irmãos, você procurou o erro de alguém, isso sinal que você ainda não foi profundo em Deus. Glória, glória. A igreja vive o que vive, irmãos, eu falo no sentido geral brasileiro, é que eu acho, pastor, que o avivamento só vai vir quando as igrejas se unirem. Eu acho, tipo assim, um pouco difícil falar desse tema igreja, porque nós clamamos tanto por um avivamento que nós não estamos prontos para receber. Acho que existem muitas coisas a serem tratadas dentro de nós, porque um dos frutos do avivamento, pastor, é a profundidade. E se tratando de pandemia não, se fala de uma fase que nós estamos vivendo, nós percebemos que, de certa forma, a igreja brasileira sentiu muito fechar a igreja, ficar sem os cultos, sem as suas atividades normais. Só que de uma coisa eu sei, pastor, assim como fala em Mateus 13, é que na aflição que nós veremos aonde estão as nossas raízes. Irmãos, você pode ter certeza que nos seus melhores momentos, nas suas melhores conquistas, você não vai lembrar das suas raízes. Pode ter certeza que quando tudo der certo, você não vai lembrar da raiz. Porque todas as vezes que nós conquistamos alguma coisa, nós achamos que é fruto daquilo que nós fazemos. Meu Deus. Agora, num momento difícil, eu fiquei pensando, se eu dei parabéns para o pastor, sempre eu passei e falei assim, parabéns, porque vocês são doidos de ser pastor. Obrigado. Falei com ele, parabéns, vocês são doidos. Porque, irmãos, o pastor vinha aqui trazer um sermão no culto de domingo, é muito fácil. Difícil é ter que tomar remédio para sustentar o seu cargo pastoral. Um líder de louvor é muito fácil de ensaiar, estampar um sorriso no rosto, trazer uma linda ministração. Mas quando ele está na casa dele, irmãos, é só ele que Deus sabe o que ele passa. Por um exemplo, uma mulher convidada para vir pregar aqui no culto de quarta, ela traz uma linda palavra, mensagens com revelações fantásticas, com bases bíblicas. Só que o que ela vive na casa dela é uma realidade que só ela e Deus sabe. Trazer um sorriso diante da igreja, diante das pessoas é muito fácil. Difícil é quando nós entramos no nosso secreto e não conseguimos abrir a boca para pedir a Deus o que nós estamos precisando. Isso é muito fácil porque diante das pessoas nós temos uma maquiagem espiritual muito grande, muito fácil de ter. Pode notar, muitas das vezes nós queremos exercer algo para Deus, estamos muito maus. Muitas das vezes, talvez o ministério de dança você não quer dançar nada, mas sabe que se dançar é aquilo que ela precisa. Muitas das vezes é algo que acontece em nós, que nós de certa forma nos ocultamos das pessoas, mas só Deus sabe como é o nosso coração. Talvez aquela vontade de chutar o balde, de abrir mão, irmãos, é só nós e Deus que nós não conseguimos expor para os pastores. Mas eu entendi o porquê disso, pastor. É que quando se trata de raiz, nós conseguimos enxergar a beleza da árvore por cima e os seus frutos. Só que ninguém consegue enxergar a raiz da árvore, porque ela sempre está por baixo. Glória. Ou seja, o que vale em você é mais do que você tem escondido e não o que você tem apresentado diante das pessoas. Porque nem sempre o que nós estamos apresentando diante das pessoas é coerente com as raízes que nós temos. É por isso que tem um texto na Bíblia que me chama a atenção demais, é quando os discípulos vão passar por uma tempestade, pastor. Alguém já leu aquele livro 12 Homens? Como é que fala? Quem já leu esse livro? O livro fala a respeito dos discípulos, irmãos. Eram 12 discípulos. Dos 12 discípulos, 8 eram pescadores. Em Marcos capítulo 4, os discípulos enfrentavam uma tempestade terrível, de pastor Tiago. Só que se um cara é pescador, ele está acostumado a passar por aquela coisa. Imagina os discípulos olhando um para o outro falando assim, está em casa. Imagina o Pedro olhando para Tiago falando assim, Tiago, calma, nós somos experientes, Tiago. Imagina o André falando com o Pedro, Pedro, calma Pedro, nós já pegamos uma pior. Imagina o João falando com o Pedro, calma Pedrão, tudo sob controle. Quando os 8 discípulos que eram pescadores perceberam que as suas experiências não eram mais o suficiente para vencer aquela tempestade, eles vão fazer algo, acordar a presença. Glória. Glória. Quantas
tempestades você vai ter que passar para entender que você está passando, você não vê isso com as experiências que você já teve, você vê isso com a presença. Quantas tempestades vão ter que te assustar, te colocar perto de sair da igreja, falando no sentido muito franco e verdadeiro. Quantas tempestades vão ter que vir para você perceber que a solução da sua vida é profundidade de presença e não experiência que você já teve. Eu fiquei me perguntando, pastor, se experiência faz alguém permanecer, a resposta foi simples. É óbvio que não, irmãos. Ela pode sim te ajudar de alguma forma, mas se experiência permanecesse alguém, Satanás estava no céu até hoje, porque ele viveu no melhor lugar. Verdade. Eu fico imaginando se a experiência, Simone, salvasse alguém, Judas não tinha se suicidado, porque ele viu os melhores e os maiores milagres da Bíblia de perto. Irmãos, a nossa vida tem que ser muito mais do que experiências. A presença de Deus é coisas novas. Hoje eu queria falar um pouco sobre a dificuldade que nós enfrentamos e que muitas vezes a nossa raiz é testada. Quantos aqui já acordaram e falaram assim: eu vou desistir, levanta a mão? Falaram assim: isso aqui não é para mim não. Isso aí, eu vou de vez em quando, vou virar aqui as crentes para a igreja para agradecer, tá tranquilo. Porque de certa forma, irmãos, viver o chamado é muito perigoso, é desgastante. Só que uma coisa me faz ter esperança, Yaya. O pastor mandou uma pregação no grupo e eu não me canso de falar dela. O cara destrinchou a história de Paulo. Só que um versículo, pastor, me faz ter esperança que as coisas um dia vão dar certo. O apóstolo Paulo, ele fala assim em Romanos 8, versículo 18. É que nenhuma tribulação, é que nenhuma dificuldade, é que nenhuma péssima fase, é que nenhuma tristeza, é que nenhuma angústia, é que nenhum sofrimento se compara à glória que está por vir. Irmãos, eu posso dar um conselho? Todas as vezes que você estiver vivendo uma péssima fase na sua vida, lembre-se da glória que está por vir. Glória, aleluia. Todas as vezes que você estiver perto de chutar o balde, irmãos, lembre-se de tudo aquilo que você viveu e lembre-se há uma glória que está por vir. Aleluia. Comecei a prestar atenção como é importante permanecer em Deus. Quando uma pessoa ela sai não da igreja, mas quando ela sai de Cristo, acho que o primeiro sentimento que vem em nós, que está aqui até hoje, é um sentimento de tristeza. Principalmente pessoas que já conviveram perto de nós. E se nós formos pararmos para analisar, a igreja em geral teve diversas mudanças. Pessoas que talvez os pastores pensou assim: esse aí jamais vai nos abandonar. Talvez pessoas que nós mesmos confiamos e tínhamos como referência. Só que, irmãos, talvez hoje existe dentro do nosso meio pessoas que estão caídas. Pessoas que estão aqui em corpo, mas o coração talvez está longe daqui. Isso é uma fase, irmãos, que eu acredito que quem não viveu, pastor, infelizmente ou felizmente, vai viver esse momento. Só que se nós formos pararmos para pensar, será que até hoje, um dia eu fiz essa pergunta para a pastora: por que será que a gente não desiste? E a pastora falou assim: ô meu amor, daquele jeitinho, né? Meio. Ela é o Espírito Santo que não nos deixa desistir. E eu comecei a pensar, pastora, a mente de uma pessoa que abriu mão de Deus para voltar para o mundo. E comecei a imaginar outro quadro quando essa pessoa quiser voltar. Irmãos, permanecer é difícil. Agora voltar eu te garanto que é muito mais difícil. Voltar é uma coisa, irmãos, você pode ter certeza que tudo vai piorar na sua vida. Por isso que a Bíblia fala que se nós permanecemos nele, ele permanecerá em vós. Glória. Então, irmãos, se você está passando por algum momento difícil, quero te dizer que talvez piore, mas que tenha esperança na glória que está por vir. Aleluia. Aliás, Deus só nos coloca em certas situações para provar as nossas raízes. Todas as vezes que nós se achamos profundo demais, Deus nos volta, faz a gente voltar lá atrás.
para a gente perceber que nossas raízes ainda é muito rasas diante de Deus. Todas as vezes que nós achamos que nós somos bons demais, aperfeiçoados demais, Deus sempre nos faz voltar. Olha que lindo. A Bíblia diz aqui, Lucas, assim, já falei isso algumas vezes, que a Bíblia diz no versículo 11, que Pedro ele abre mão de tudo. Em João 21, pastor, Pedro volta a pescar. Aí diz a Bíblia assim, pastor, que Pedro vai tentar pegar vários peixes e não consegue. Quando ele volta para a praia, Jesus já está com o peixe na mão. Ué, Mateus, mas você não ensinou que o segredo é ir para o profundo? Só que tem um detalhe na vida de Pedro. É que ele achou que estava profundo, porque não existe profundidade sem Jesus. Glória. Pedro, não adianta ir pescar se a presença não está lá. Aí tem um detalhe, Pedro ele volta e Jesus repete a aula com Pedro. Pedro, vamos de novo. Irmãos, nós chegamos em um nível, se nós estamos aqui até hoje, tenho certeza disso. Nós chegamos em um nível que todas as nossas conquistas serão baseadas nas nossas profundidades. Glória. É por isso que Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez nós estamos esperando o acréscimo de Deus, estamos esquecendo de buscar o reino dos céus. Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Talvez nós não conseguimos mais enxergar uma luz no fim do túnel, porque o tempo ele tem se passado muito, muito rápido. Mas pode ter certeza, irmãos, que não só a igreja, mas com esse discipulado e aquilo que Deus ele tem para essa igreja é algo muito precioso, é algo que Deus ele separou para nós. Eu acredito que esse discipulado seja algo que Deus trouxe para nos despertar de uma comodidade que a gente dá. Aleluia. Eu acredito que essa fase que nós estamos vivendo será Deus nos aperfeiçoando para sermos pessoas mais profundas e que dão fruto para o reino de Deus. Eu acredito que em todas as nossas quedas também existe um propósito nessas quedas. Eu acredito que todas as nossas fraquezas também tem um propósito de Deus nessas fraquezas. Eu acredito até que nas depressões existe um propósito de Deus. Mas eu tenho certeza que nós iremos vencer, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu queria só falar mais uma coisa, para vocês abrirem os olhos de vocês. Só mais uma coisa para a gente orar. Quantos se lembram que Davi ele teve uma rejeição muito grande na sua casa? Diga amém. Amém. Davi, irmãos, foi rejeitado pelos seus irmãos, até pelo seu próprio pai. E um dia, Samuel chega na casa de Jessé, unge Davi, pastor. E essa unção era para Davi ser rei sobre Israel. Daí então Davi começa as suas diversas histórias, luta com o urso, luta com o leão, luta com Golias, foge de Saul. Quando depois de 14 anos Davi se torna rei de Israel. Depois desse tempo Davi começa a reinar com muita excelência, com muita virtude, com muita qualidade. Começa a desenvolver em Israel diversas coisas positivas que fizeram Israel avançar em Deus. Quando de repente a Bíblia diz que Davi agora já não está mais na casa do seu pai Jessé, Davi agora já está em um palácio, em um outro patamar, fruto também da sua profundidade, também de tudo aquilo que ele buscou em Deus. Porque Davi, irmãos, ele era tão humilde que assim que ele foi ungido, ele poderia buscar coisas diferentes. Só que a essência de Davi era tão bonita que quando ele foi ungido, ele voltou a cuidar das suas ovelhas. Só que Davi também tinha uma qualidade muito interessante, pastor. É que se nós formos analisar o contexto bíblico, todo pastor de ovelhas, ele ficava à frente das suas ovelhas, sim ou não? Só que Davi não. Davi foi o único pastor que ficou atrás das suas ovelhas, porque a Bíblia diz que ele foi tirado de trás das malhadas. É que Davi entendia que por mais que ele tivesse uma unção, um dom, um chamado, o pastor que era Davi ia atrás, o pastor que era Jesus ia à frente. Glória. Não passe à frente, irmãos, daquilo que Jesus quer estabelecer na sua vida. Então a Bíblia diz que Davi começa a reinar sobre Israel, passou de uma maneira muito boa. Quando de repente Davi está no palácio, mais especificamente Davi ele sobe um terraço. Davi ele já estava num sentido muito cômodo, muito tranquilo. Quando de repente Davi ele vai pecar com Betseba, vai matar o seu próprio amigo, e ele tem um aprendizado muito lindo. É que enquanto Davi lutou com Golias,
é que enquanto Davi fugiu de Saul, é que enquanto Davi foi rejeitado, é que enquanto Davi venceu o urso, venceu o leão, a sua integridade foi muito grande diante de Deus. Só foi Davi sair das lutas que ele caiu. Meu Deus. Se você está passando por lutas, irmãos, pode agradecer a Deus, porque o diabo não investe em quem não tem propósito. Glória. Irmãos, é melhor viver em um vale tendo luz, sabendo que Deus está com você, do que viver em um palácio cômodo sem o seu chamado estar aceso dentro de você. Davi era tão lindo, pastor, que quando ele ia batalhar, ele não preparava a sua armadura. A primeira ação de Davi era: Senhor, devo eu ir lutar contra eles? E quando nós estamos, irmãos, na profundidade, não tem nada a ver com nós mais. Sabe por quê? Davi, em momento algum, pastor, pediu permissão a Deus para subir no terraço. Você, eu e você, sem o direcionamento de Deus, nós não somos ninguém, irmãos. Sem Deus nos levando em algum lugar, nós não somos nada. Verdade. Então a Bíblia diz que Davi, quando Davi ia perguntar a Deus, Deus respondia a Davi: Davi, preocupa não, eu pelejarei por vós. Irmãos, as guerras aqui deste mundo contra as pessoas é você e as pessoas, só que as espirituais é você, Deus. Quem é você, irmãos, para lutar uma luta espiritual sem Deus? Então é melhor nós estarmos em constantes lutas, sujeito a erros e a quedas, mas sabendo que a presença de Deus está dentro de nós, do que estar em um palácio cômodo, com um trono de rei, com coroa de rei, com a essência de pessoa que está no mundo. Se você está em luta, irmãos, é sinal que você está no propósito. Se você está passando por momentos difíceis, é sinal que Deus tem uma expectativa de que você se torne uma pessoa mais profunda ainda. Glória. Queria que nós ficássemos de pé. Queria que todos nós, irmãos, começássemos a orar por isso, para que nós venhamos se tornar pessoas, de certa forma, venhamos buscar Deus de uma maneira profunda e sincera, de uma maneira muito verdadeira. Não tenha medo, irmãos, de expor para Deus as suas fraquezas, as suas limitações. Deus, Ele sabe do seu coração. Não tenha medo, irmãos, de expor os seus erros, a sua iniquidade. Isso não surpreende a Deus. Mas eu tenho certeza que se você se arrepender verdadeiramente, você começará a se tornar uma pessoa mais profunda em Deus. E nós vamos, a partir de hoje, entender que Deus, Ele também tem um propósito nas nossas lutas, nas nossas adversidades, nos nossos maus momentos. Que nós nunca venhamos tentar pular a estação que Deus tem nos colocado. Para a gente encerrar, em Gênesis 37, 36, Deus, Ele promete algo a José, pastor. Ele fala assim: José, você vai ser um governador. Imagina José se enchendo de alegria, se enchendo de felicidade. Só que aí José tinha aproximadamente 16 anos também, irmãos. Só foi se tornar governador depois dos 30. Depois que Jesus prometeu que José iria ser governador, José foi traído, abandonado, jogado em um poço, vendido, foi escravo, foi diversas coisas. Sabe por quê que eu aprendo com isso? É que talvez Deus, Ele já colocou no coração de cada um, assim, quando nós levantamos a mão, o que cada um vai ser, seja apóstolo, mestre, evangelista, profeta, seja cada uma dessas coisas, irmãos, talvez você já saiba, mas Deus, Ele não vai te revelar no processo, senão você abandona o barco. Se Deus te revelar, irmão, tudo que você vai passar é você que nem na igreja você venha mais. Por isso, você tem um chamado, valorize o que Deus te